Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Move e hoje aqui com um convidado muito especial para tratar de uma temática show de bola. Mas antes disso, lembrá-los para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, afinal a cada novo vídeo você pode ficar ciente a partir dessa sua notificação, assim como curtir tudo que for comentado aqui pela gente, ou não curtir, mas também a gente pede para que você comente. E hoje aqui com o meu amigo André, mais uma vez, e nosso convidado mais que especial, Paulo. Fala aí, André. Fala, meus amigos do Move, sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês gostem da nossa gravação de hoje. Um tema legal, um tema que eu curto bastante. E principalmente aqui com um convidado muito especial, que é um amigo meu de longas datas. A gente já se conhece há um tempo. Paulo Janin. O Paulo, a gente se conheceu na Universidade Estadual, na Universidade de São Paulo, durante o meu doutorado, né? Ele também estava fazendo doutorado na época. A gente se conheceu num curso da EFERP. É um curso muito legal na área de educação física. E a partir dali, a gente não largou mais um do outro, né? Virou melhores amigos, né não, Paulo? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Oi, André, oi, Robson. Obrigado pelo convite de estar aqui, vir participar do podcast de vocês e discutir um pouquinho aí sobre o que a gente anda fazendo e falar um pouco sobre biologia molecular e exercício físico. É uma satisfação aqui estar com o André, como ele falou, a gente já se conhece aí há um bom tempo, já cruzamos nossos caminhos. Estamos um pouco mais distante agora, mas a internet sempre aproxima a gente. Exatamente. E para quem está aí nos acompanhando, estamos falando de 3 locais diferentes, né? O Paulo está na Suécia, o André está nos Estados Unidos e eu estou no Brasil. Então, a internet facilita, né? Nos aproxima e nos permite trocar aqui experiências. Principalmente nós aí que trabalhamos com a pesquisa, estamos aí envolvidos com toda a ciência. E hoje falando de um tema em que o Paulo domina, né? Algo que também o André já falou um pouquinho também, que já trabalhou no seu mestrado, foi, André? No teu mestrado, não Durante foi? o doutorado, foi a parte que eu trabalhei com isso. Eu não fiz mestrado, né? Eu comecei um mestrado, Ah, mas verdade, verdade. acabou que eu passei direto Sim, pro sim. doutorado. Isso. Então, hoje, a temática, como vocês podem ver, é exercício físico e PGC-1 alfa. Nós vamos chegar lá daqui um pedacinho. Antes disso, nós temos todo um preâmbulo aqui para tratar com vocês, algumas informações também que são bem interessantes que o André vai iniciar. Vamos lá, Andrezão. Primeiro, passar aqui um pouco do Paulo, né? Assim, o Paulo é um pesquisador que está atualmente no Karolinska, né? No Instituto Karolinska, que foi um instituto que eu também trabalhei, então por isso que a gente fortaleceu nossa amizade durante aquele tempo. Ele é formado em Educação Física, tem doutorado em Bioquímica, Paulo? Fisiologia, né? O doutorado é em ciências, né, na Universidade de São Paulo, lá, então educação física, né, na Escola de Educação Física. Eu diria que ele tem doutorado em Biologia Molecular, viu, pessoal? Porque é um Talvez. fera. Agora, assim, a gente precisa aprender a entender o que é biologia molecular para a gente começar a conversar sobre esse assunto de hoje, que é um assunto que vai exigir um pouco mais do raciocínio de vocês, mas ainda assim é um assunto muito legal e muito prático para os nossos dias, né? Assim, um pouco de biologia molecular. E o Paulo trabalha ainda com biologia molecular agora no pós-doutorado dele, faz pós-doutorado no Karolinska. E aí, Paulo, dá um pouquinho só de noção para as pessoas aí o que é biologia molecular, como que a gente pode entender biologia molecular no nosso dia a dia e a relação entre biologia molecular e o exercício físico. Bom, pessoal, então quando a gente começa a falar alguma coisa, o termo biologia molecular é muito amplo, né? Então, a biologia molecular, ela tenta entender a biologia das nossas células, do nosso corpo, de diversos organismos, da forma mais básica possível. Então, tentando entender como genes funcionam, como proteínas, como enzimas, como determinados metabólitos, por exemplo, hormônios funcionam, e como que isso é colocado num contexto mais geral de uma fisiologia mais ampla, né? Então, a biologia molecular seria a forma de você reduzir a fisiologia em mecanismos muito básicos. Então, a gente fala que a biologia molecular faz uma ciência extremamente básica de descoberta de novas moléculas, e isso nos ajuda a entender como processos fisiológicos mais complexos ocorrem, certo? Então, a gente tenta reduzir da maior forma
da melhor forma possível, no caso, como eu falei, estudando genes, estudando proteínas, estudando metabólitos, e no caso do exercício físico, é o que a biologia molecular do exercício físico tenta entender como o exercício físico funciona no seu nível mais microscópico possível. Então, quais são ali os genes que estão sendo ativados durante o exercício físico, quais daqueles que são silenciados ou reprimidos, e como as diversas proteínas dentro das nossas células, especialmente no músculo esquelético, que a gente vai falar bastante hoje, como essas proteínas acabam se adaptando a diversas situações de exercício físico agudo, vai lá, foi uma vez para academia e correu na esteira por 30 minutos, alguma coisa, ou, por exemplo, levantou uma série lá, fez uma série de leg press, e como o teu músculo vai responder a isso no nível molecular. Então, quais são os genes, proteínas e metabólitos que vão ser alterados, que no longo prazo vão gerar uma adaptação. Então, é isso que a biologia molecular tenta entender, o nível básico de adaptação fisiológica, no caso, né? Bacana. Passando aqui, eu achei que o Negão ia puxar a próxima pergunta aí, que é a pergunta que a gente quer relacionar aqui com os próximos temas que a gente vai passar, né? A gente vê aí esse assunto de biologia molecular, né? Um assunto assim, uma palavra que a princípio choca, né? As pessoas pensam, biologia molecular, o que é isso, né? Então, assim, esses mecanismos moleculares, né, dentro de uma célula que pertence ao nosso corpo, definem a biologia molecular, né? E uma delas, né, um desses mecanismos envolve uma organela muito importante, que é a mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma organela super importante para o nosso corpo, para a nossa vida. Sem ela a gente não existe como organismos eucarióticos. E aí eu queria que o Paulo, né, como um especialista na molécula que a gente vai trabalhar daqui a pouco, explicasse o que é mitocôndria e qual é a relação delas com o exercício físico, né, o papel delas em relação ao exercício de endurance, exercício de corrida, ou o exercício de resistência, né, academia, como a galera começa assim, que é o mais comum, né? Mas exercício de resistência a gente pode fazer vários outros, como a calistenia, que é um dos episódios que a gente comentou aqui no Move há um tempo atrás, é um episódio muito interessante. Então, assim, como que é a relação da mitocôndria, que é essa organela que a gente quer entender, e o exercício físico? Bom, vamos lá, então. Eu acho que quando a gente fala de mitocôndria, esse termo, acho que o pessoal que passou lembra lá alguma coisa do ensino médio, a gente já aprendeu alguma coisa lá alguns anos atrás, né? Então, a mitocôndria, ela é mais conhecida como a usina energética da célula. Então, seria o local onde dentro das nossas células, onde a energia é produzida, certo? Então, praticamente todas as nossas células têm mitocôndrias, com suas raras exceções, e essas mitocôndrias, na verdade, elas tiveram origem evolutiva de organismos extremamente simples. Então, onde no início da evolução dos organismos aeróbios, que utilizavam oxigênio para sobreviver e para produzir energia. Então, é basicamente como se fosse uma protobactéria, um precursor de bactéria sendo incorporado por um outro tipo de célula, e isso deu origem aos primeiros organismos eucarióticos. E quando a gente fala de exercício, e fala de exercício, mitocôndria e energia, fica quase meio que intuitivo entender a importância dessa organela, né? Então, é um espaço compartimentalizado nas nossas células, especializado em produzir energia. Então, quando nós estamos nos exercitando, especialmente a gente vai falar de músculo esquelético, nossos músculos têm que contrair. Para contrair, é necessária energia. E, consequentemente, para manter essa contração, as mitocôndrias das nossas células, nossos músculos precisam estar funcionais para poder ressintetizar o que a gente chama de trifosfato de adenosina, o ATP, certo? Que é a moeda corrente das nossas células, especialmente do músculo esquelético, ali durante o exercício físico, que é uma molécula necessária para manter a contração muscular. Então, conforme você se exercita de uma maior intensidade, a demanda de ATP aumenta. E as mitocôndrias, então, vão auxiliar na captação de oxigênio e conversão desse oxigênio em energia. Então, tem diversos aspectos ali
da biologia das nossas células que passam pela mitocôndria. E aqui vale só ressaltar bem rapidinho que, apesar das mitocôndrias terem o maior papel ser conhecido como produção de energia, as mitocôndrias fazem muitas outras coisas. Então, elas sinalizam para a célula, então elas emitem alguns tipos de molécula ou de sinalização de contato ali com outras organelas que vão sinalizar para o núcleo das nossas células, ou mesmo para fora da célula, secretando algumas moléculas. Então, existem algumas moléculas hoje que são, inclusive, induzidas por exercício, que chamam de mitocinas, inclusive, e moléculas que são produzidas dentro da mitocôndria, liberadas, e podem parar em outros tecidos e realizar uma série de outras funções. Então, essas mitocôndrias têm um papel essencial, as nossas mitocôndrias têm um papel essencial da produção de energia durante o exercício. Perfeito. Excelente explicação, viu, André? E até como o Paulo mesmo falou no início do seu comentário, a mitocôndria e outras organelas, a gente lembra bastante do ensino médio. Então, tenho certeza que nosso ouvinte aqui deu para revisar e agregar muita coisa, né? No ensino médio a gente vê uma coisa muito básica. E agora, com a explicação do Paulo, mesmo com explicação breve, deu para o pessoal relembrar e para quem já estuda também, também reforçar essa informação. E esses outros papéis da mitocôndria, o que tem se falado bastante, que isso já não é novidade para quem é do mundo da pesquisa, mas para o público leigo, de maneira geral, os praticantes de atividade física, os que fazem exercício físico regularmente, etc., sobre o papel da mitocôndria e no emagrecimento também, né? Essa questão de onde os ácidos graxos são oxidados, né? Então ela colabora bastante. Então essa questão da biogênese mitocondrial, que será falado um pouco mais à frente, e a importância disso também no papel do emagrecimento. Então, muito bacana, viu, Paulo? E a gente passando para uma nova ideia aqui, uma nova pergunta, uma nova questão, que é sobre a questão hormonal, né? E esses hormônios que são produzidos também durante a atividade física, ou pós-atividade física, enfim, em determinado período relacionado ao exercício físico. E quais são esses hormônios liberados? O que tu pode falar para a gente um pouquinho disso? Bom, então existem assim, uma série de hormônios que são liberados durante a prática do exercício físico, tanto durante a prática como depois, né? Então você para de exercitar e daí sim alguns hormônios passam a ser liberados, secretados e vão ter ali uma função dependendo do tecido. Mas quando a gente fala de exercício, eu sempre gosto de falar de exercício como um fator estressor. O exercício é um estresse. Então, quando você começa a se exercitar, o principal tecido envolvido ali durante o exercício é a musculatura esquelética, certo? Então, o exercício físico como um fator estressor gera a liberação de diversos hormônios que vão ajudar na adaptação de curtíssimo prazo no corpo, quase que sistêmico, de forma sistêmica, a suprir a demanda energética que tem no músculo esquelético. Então, quando a gente fala de estresse, a gente pode falar nesse sentido aqui, uma das primeiras respostas que acontece durante o exercício é a liberação de catecolaminas. Então, são noradrenalina, adrenalina, que são hormônios liberados lá pelas nossas glândulas adrenais, que vão regular nosso sistema nervoso autonômico, sistema nervoso simpático e parasimpático. Mais nesse sentido, sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, logo no início do exercício físico, ele vai ter uma importância gigantesca na regulação da frequência cardíaca do seu coração, quão rápido o seu coração vai bater, para bombear sangue para o resto do corpo, especialmente para os músculos que estão exercitando. E o sistema nervoso simpático também vai auxiliar ali na modulação da dilatação dos vasos, dos músculos que estão se exercitando. E também essas catecolaminas, elas vão agir no tecido adiposo, mobilizando ali diversos nutrientes, por exemplo, especialmente no tecido adiposo, liberando ácidos graxos que vão ser utilizados pelo músculo esquelético como substrato energético para manter a contração muscular. Então, eu falaria que, num primeiro momento, catecolaminas. E quando você fala de exercício de forma mais prolongada, aí entram outros hormônios também, como, por exemplo, cortisol, que é um hormônio muito relacionado ao estresse, que também pode agir lá no tecido adiposo e no fígado, ajudando a liberar
substratos energéticos também. Por exemplo, no fígado, o cortisol vai ajudar a liberar a glicose na corrente sanguínea que o músculo vai captar e vai utilizar como energia durante o exercício. Então, isso é uma forma bem básica assim, de falar como existe uma interação entre diversos órgãos durante o exercício físico para manter a contração muscular. É bacana, né? Entrando aí também, só para relembrar, no episódio que a gente comentou sobre exercinas, né? As exercinas também são consideradas hormônios, né? E não são hormônios assim, pelo conceito de hormônio, né? Assim, ainda não são considerados um hormônio como a galera conhece hormônios, mas podem ser considerados como hormônios, né? Então, as exercinas é um episódio que a gente comentou, acho que uns 3 episódios atrás, e a gente comentou sobre a atividade delas, né? São moléculas que são liberadas pelo exercício, né? Então tem muitas, como o Paulo falou, existem muitas moléculas, muitas proteínas também, né? Entre elas, que são liberadas após o exercício físico, ou durante a prática do exercício físico. A gente ainda não tem muito conhecimento sobre todas essas moléculas e como elas são liberadas durante o exercício físico ou depois do exercício físico. Existem muitas possibilidades que podem acontecer nesse momento. Então, são moléculas muito interessantes. O exercício físico tem um poder magnífico, né, em transformar o corpo e em gerar essa estimulação, esse sinal para o restante dos tecidos e fazer essas alterações que a gente percebe visualmente, né? Por exemplo, ganho de massa muscular, perda de gordura, né? Melhora do desempenho acadêmico, melhora do sono, todos esses efeitos que o exercício pode trazer. Então isso é muito, muito legal. Dentre elas, né, já que a gente está falando de exercinas e também de hormônios, tem um hormônio que é muito interessante, né, que é a insulina. E a insulina, ela tem o seu papel potencializado pelo exercício físico. Então eu queria que o Paulo destrinchasse aí um pouco do papel da insulina durante o exercício físico, que é um hormônio. Assim, a gente não pode considerar uma exercina, né, Paulo? Mas um hormônio que tem um papel muito importante durante o exercício físico, principalmente relacionado com a mitocôndria também, né? Na verdade, quando a gente pensa durante o exercício físico, como eu comentei das catecolaminas, que são muito liberadas durante o exercício, a insulina é liberada lá pelo pâncreas. Então, quando você tem uma enxurrada de catecolaminas na nossa circulação, as células do pâncreas vão sentir isso e vão parar de liberar insulina durante o exercício físico. Só que o músculo esquelético ainda precisa de energia, certo? De glicose, no caso. Então, a insulina é o principal hormônio que vai induzir diversos tipos de células, especialmente o músculo esquelético, a captar glicose, certo? Então, como que no exercício você vai se manter uma captação de glicose necessária para a produção de energia, mas se você não tem insulina? Então, tem diversos mecanismos que, inclusive, as catecolaminas agindo diretamente no músculo esquelético, vão auxiliar na captação de glicose independente de insulina. Isso é um papel extremamente importante. E após o exercício físico, os receptores de insulina, eles têm todo um outro remodelamento intracelular no músculo esquelético que vai aumentar a sensibilidade à insulina. Então, pense que uma mesma molécula de insulina, vamos dizer, falando em termos bem hipotéticos, quando você é uma pessoa treinada, uma mesma quantidade de insulina é capaz de gerar uma resposta de captação de glicose muito maior no seu músculo esquelético. Então, músculo esquelético e outras células também. Mas, então, pela mesma quantidade de insulina que você é exposto, o músculo consegue captar mais glicose. Então, você fala que é um músculo mais responsivo à insulina, mais sensível à insulina. E isso tem um papel muito importante na diabetes, certo? Porque quando você fala de diabético tipo 1, que não produz insulina, mas o diabético tipo 2, ele tem normalmente resistência à insulina. Tem várias classificações, mas ele tem resistência à insulina. Então, se você faz exercício físico e melhora essa resistência à insulina, você tem um papel extremamente importante para o tratamento de diabetes. Massa. Ótimo. Excelente. Então, André, depois de a gente ter feito toda essa parte introdutória e falando um pouquinho sobre mitocôndrias, sobre a questão hormonal, inclusive falando agora, terminando com a insulina, vamos dar início à cereja do bolo, né, que é sobre o artigo
um snapshot publicado pelo Paulo, que é justamente sobre isso que nós viemos aqui conversar. Merece palmas, hein? Merece palmas. Exatamente. Rapaz. André, abre o pessoal aí o snapshot que ele publicou recentemente. Tu fala um pouquinho sobre isso e a gente discute aqui junto com o Paulo sobre esse trabalho magnífico publicado recentemente. Foi dia 14 agora do último mês, né, Paulo? Se eu não me engano, do mês de março. Exatamente. Entrou online aí dia 14 de abril. Perfeito. Só para dizer aqui, né? A gente só chama gente importante pro MOV, viu? E, assim, depois que o cara começa a publicar numa revista, que a gente vai mostrar agora, que é a Cell, aí a gente começa a chamar o cara, porque antes a gente não tá muito preocupado, não, mas quando o cara te alcança esse nível aí, a gente começa a se preocupar. Então, assim, parabéns aí pela publicação, assim, a gente fica muito feliz com essa evolução sua, Paulo, e, assim, também mostrar para os pescadores brasileiros que é possível a gente chegar no nível alto, né? A maioria dos pescadores brasileiros são desencorajados com relação à publicação. A gente mantém um nível de publicação muito baixo no próprio país. São pouquíssimas as pessoas que conseguem alcançar uma publicação alta e ter uma influência grande no mundo acadêmico, né? No mundo da pesquisa. E o Paulo aí é prova viva, né? De que a gente pode chegar lá. Muito esforço, lógico, né? Vocês não têm noção do esforço que o Paulo fez para conseguir uma publicação como essa, e também os outros trabalhos que ele vem trabalhando em cima para conseguir chegar lá. Então, não é fácil, mas é possível. Então, assim, é uma palavra de encorajamento para as pessoas que querem trabalhar com pesquisa. Vou compartilhar aqui a publicação do Paulo. Essa publicação, como eu já falei aqui, é numa revista que é de fator de impacto muito grande, né? Quando a gente diz fator de impacto, a gente está querendo dizer que ela alcança muitas pessoas, né? Muitas pessoas leem essa revista, muitas pessoas recebem essa notícia nas suas mãos, né? Seja por jornal, indireto, ou como o próprio jornal, né? No caso aqui, a gente está comentando o fator de impacto do próprio jornal com relação aos pesquisadores, né? Mas quando isso já é alto, essa revista ela tem uma maior chance de chegar ao público, né? Chegar às pessoas em suas casas. Então, essa revista aí é a Cell, é uma revista de um bom fator de impacto, e o Paulo publicou nela aí esse artigo que é sobre a regulação em biologia de PGC1-alfa. Então essa aí é a proteína que a gente vai comentar hoje. Eu queria que o Paulo desse um recurso introdutório aí do que é PGC1-alfa, o que é isso, uma proteína, que molécula que é essa, se é um RNA, se é um DNA, o que é, e como que ela age, qual que é a função dela. Bom, vamos lá então. Depois dessa rasgação de seda aí que o André fez, se eles só chamam gente importante aqui de publicar alto, então quer dizer que eu não volto mais. Volta sempre. A cada 3 anos você está aqui, viu? Uxi, quem dera. Mas então, PGC1-alfa então, é uma proteína que nós falamos que ela é um coativador de transcrição. Que raios é isso, né? Quando a gente fala de transcrição gênica, é um termo que se refere ao quão nossos genes são expressos. Então, nosso DNA codifica diversas proteínas. Então, são proteínas, dependendo da forma que você lê o DNA, você pode codificar uma mensagem, que no caso você vai expressar RNAs mensageiros, lembrando, mais uma vez, lá do ensino médio. Esses RNAs mensageiros vão ser transportados para o citosol e vão ser exportados do núcleo indo para o citosol e vão ser traduzidos em proteínas. Certo? Então, o RNA mensageiro leva uma mensagem e isso vai produzir uma proteína. Então, quando a gente fala de transcrição gênica, seria o mecanismo com que os genes são ativos na nossa célula, ou de alguma maneira reprimidos, né? Então, falando desse balanço de ativação e inativação de determinados genes. Esse gene chamado PGC1-alfa, então ele tem um gene chamado PGC1-alfa que expressa uma proteína que é um fator coativador de transcrição. Então, sozinha ela não faz nada. Como o nome fala, ela é um coativador. Então, ela vai se ligar a fatores de transcrição, que são proteínas que vão se ligam diretamente no nosso DNA. Então, pensa lá na fita de DNA. Então, essas proteínas vão se ligar diretamente no DNA e aumentar a expressão de determinados genes. Quando você tem PGC1-alfa
ligado nesse fator de transcrição, a expressão daquele gene é aumentada, certo? E PGC1-alfa pode se ligar a diversos fatores de transcrição. E, normalmente, esses fatores de transcrição são fatores de transcrição que são muito relacionados à resposta metabólica, certo? Então, PGC1-alfa é um coativador de transcrição que, de alguma maneira, consegue coordenar a resposta de diversos genes ao mesmo tempo. A André está levantando só a mão. Só um adendo, né? Dúvida, eu também, muito difícil. Eu também trabalhei com PGC1-alfa no meu doutorado e minha mãe uma vez perguntou o que era PGC1-alfa para mim, né? Eu tive que criar uma alegoria, porque, como o Paulo explicou, essa é a maneira ideal da gente explicar, né? Mas às vezes é difícil para o público leigo entender, né? E ela pergunta para mim, filho, o que é essa PGC1-alfa? Aí eu falei do jeito que o Paulo falou, ela não entendeu. E eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar para minha mãe isso, né? E aí eu pensei numa alegoria, que é o seguinte. Imagina que você está na fila de um banco às 6 horas da manhã e o banco abre às 7. Né? Então você está lá às 6h50. E aí tem 2 seguranças gigantes na porta da entrada e você quer entrar o mais rápido possível para pagar suas contas, fazer o que você quiser. Ou então ir numa loja onde você quer comprar alguma coisa. Só que você depende do coordenador da loja ou do coordenador do banco para abrir as portas. Então é mais ou menos isso, né? O PGC1-alfa ele é como se fosse o coordenador. Você tem ali as pessoas esperando para abrir a porta, as pessoas que vão abrir a porta, que são seguranças, mas a porta só abre a partir do momento que o coordenador chega lá e diz assim, abram as portas. Então ele é a PGC1-alfa é a proteína fundamental para habilitar, para desencadear essa resposta fisiológica ou resposta mecanística na célula, né? E geralmente a gente tem uma ligação dela muito forte com o exercício físico, né, Paulo? Exatamente, acho que é uma ótima analogia mesmo. Então, o PGC1-alfa sozinha não vai fazer muita coisa, ela vai dar a coordenação ali, coordenar a expressão de diversos genes, né? Então, e esses genes que estão muito relacionados ao exercício físico. Então, a PGC1-alfa ela é ativada no nosso músculo esquelético durante o exercício físico. Então, o gene passa a ser expresso, o gene da PGC passa a ser mais expresso, como também a proteína, que já está lá no meio da nossa célula, já está no núcleo da nossa célula, ela é mais ativada. Então, quando ela está ativada, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a ativação de genes relacionados à biogênese mitocondrial, que a gente estava falando de mitocôndria antes, e quando a gente fala de biogênese mitocondrial, a gente fala do aumento da quantidade de mitocôndrias. Não só a quantidade, mas a gente também fala de função dessas mitocôndrias. Porque não basta ter muita mitocôndria, mas essas mitocôndrias têm que ser funcionais, elas têm que funcionar muito bem. Então, PGC1-alfa vai ativar fatores de transcrição que vão aumentar a expressão de genes lá que compõem a cadeia respiratória, a cadeia de transporte de elétrons, o ciclo de Krebs, transportadores que vão auxiliar tanto na captação de glicose como na captação de ácidos graxos e a metabolização desses substratos dentro da mitocôndria. Então, é um cofator de transcrição que coordena toda essa resposta e aumenta a ativação desses genes que estão muito relacionados ao exercício físico e como nossos músculos mobilizam substratos energéticos para manter o exercício físico ali funcionando de forma ótima. Excelente. Depois dessa explicação do Paulo e a analogia do André, eu acho que deu para ficar bem claro o que é a PGC1-alfa e esse condutor, né, o condutor de biogênese mitocondrial amplamente estudado, né, Paulo? Eu acredito que existem centenas de estudos já envolvendo a PGC1-alfa e suas isoformas, que a gente vai falar já um pouquinho sobre elas. E assim, a PGC1-alfa foi inicialmente estudada ainda na década de 90, né? No final da década de 90, se não me falha a memória, e ela foi ali identificada inicialmente no tecido marrom, né? Tu lembra mais ou menos, obviamente, você estuda isso, né? Mas mais ou menos como ela foi descoberta, né? Assim como qualquer outra molécula, enfim, foi um chute no escuro, o que foi? Assim, tu sabe mais ou menos a história dela, inicial? Então, essa molécula, PGC1-alfa, ela foi o Robson tá certo, a primeira publicação foi lá em 1998. O primeiro autor é um pesquisador chamado Perry Buchever,
e justamente publicado no laboratório do professor Bruce Spiegelman, que é um dos autores aqui do nosso Snapshot. Então, a gente trabalhou junto com ele, porque foi justamente no laboratório dele que a PGT1-alfa foi descoberta. E o contexto que ela foi descoberta foi num contexto, como o Robson falou, de biologia do tecido adiposo marrom, que é aquele tecido adiposo que, em vez de ele estocar gordura, ele, vamos dizer assim, vai oxidar, vai queimar essa gordura e produzir calor. Então, eles estavam tentando entender, na época, o que faz uma célula de gordura se tornar gordura marrom. Então, o que é necessário para aquela célula para se tornar um tecido adiposo marrom? Então, eles estavam procurando, eles já sabiam da existência de um fator de transcrição chamado PPAR gama, no caso, né? Então, eles sabiam que PPAR gama era necessário para estabelecer ou fazer com que uma célula de adiposo branco se forme. Mas eles ainda faltava alguma coisa, só PPAR gama não era suficiente para tornar um tecido adiposo marrom. Então, eles fizeram todo um estudo para identificar qual era a molécula que era necessária também para que esse tecido adiposo se tornasse marrom. E daí eles encontraram justamente a PGT1-alfa num contexto de indução de frio. Então, quando você põe uma célula de tecido branco e expõe ela a frio, a expressão da PGT1-alfa aumenta muito, e isso determina, é extremamente necessário para que essa célula adquira essa característica marrom, que o marrom desse tecido adiposo vem justamente da quantidade de mitocôndria que existe nesse tecido, e normalmente associado à quantidade de citocromo C, falando de bioquímica bem mais pesada aqui. Então, por isso que ele fala que esse tecido seria um tecido adiposo mais marrom, né? Então, foi encontrado justamente nesse contexto de termogênese, onde um tecido adiposo, que em vez de tocar gordura, ele produz calor. Certo? Então, ele consome substratos energéticos para produzir calor. Então, uma gordura assim, que muita gente fala que é uma gordura boa. Em vez de ela estocar gordura ali, ela está queimando substrato e produzindo calor. Perfeito. André, antes da gente iniciar as perguntas, outras perguntas, vamos explorar um pouquinho o artigo, né? Vamos nessa. Puxa aí. Vou compartilhar de novo a tela aí, para vocês verem esse artigo maravilhoso do Paulo. E aqui vocês podem ver no artigo, eu estou compartilhando com vocês, esse tema aqui, que é um tema muito interessante, né? Regulation and Biology of PGC1-alpha, né, que é regulação e biologia de PGC1-alpha. Paulo, segue aí com essa primeira parte da figura para tu mostrar um pouco aí o que é esse artigo. Mas antes de tu falar esse artigo, eu queria só que tu desse um detalhe de como que é o processo intelectual para produzir um artigo como esse, né? Tanto o tempo que leva, o que você tem que levantar de material, seja ele o material que você tem que levantar, e também o processo que leva para desenhar, né, aqui, porque aqui é praticamente um desenho, né, assim, não à mão, mas no computador. Então, como que é esse processo todo aí? Eu vou fazer uma adição, viu, Paulo? Além dessas perguntas que o André fez sobre o artigo, fala para o pessoal o que é um snapshot. Eu acredito que até muitos pesquisadores não conhecem esse modelo. Particularmente, eu não conheço, assim, eu já ouvia falar, mas não era algo muito comum no meu dia a dia, no mundo da pesquisa, né? Então, fala para o pessoal, antes de mais nada, o que é o snapshot, depois você entra nas perguntas do André, se possível, beleza? Então, o André estava falando muito que é um artigo publicado ali. Na verdade, esse não é um artigo original. Sem diminuir aqui, não é um artigo original. Então, esse snapshot tem que diminuir nada, não. É muito bom. O snapshot é como se fosse uma revisão de literatura, mas em forma de figura, certo? Então, é uma coisa extremamente curta que a revista Cell e algumas outras revistas do grupo da Cell, elas possuem esse formato que vem como na edição impressa da revista, que eu particularmente acho que eu nunca toquei numa revista, na edição impressa, né, da revista Cell ou de Cell Metabolism, que é uma outra muito famosa, mas eles têm como ideia a última página da revista impressa ser o snapshot. Eles têm uma forma que você destaca ele, e daí você poderia usar essa figura, que é uma página, como se fosse uma figura A4 mesmo,
vem no formato A4, que seria uma forma de guia. Então, você tem uma figura que resume um campo de pesquisa, e nós fizemos aqui sobre PGC1-alfa, mas se vocês entrarem no site da CELV, existem acho que centenas de snapshots que foram publicados no decorrer dos anos, seja sobre edição gênica, seja sobre funcionamento de mitocôndrias, sobre resposta viral, tem alguns já também falando sobre Covid, HIV, então diversos aspectos da biologia e do que interessa a essa revista Cell, né? Então ele serve para ser como um guia. O André estudou muito PGC1-alfa durante o doutorado também, e às vezes é difícil você lembrar toda a quantidade de informação. Como a gente falou, o primeiro artigo com PGC1-alfa foi publicado em 1998, mas centenas de artigos foram publicados desde então, com uma molécula que já tem mais de 20 anos, e acho que dá para falar facilmente que é uma das moléculas mais estudadas, uma das proteínas mais estudadas em metabolismo. Então, imagina a quantidade de referências, a quantidade de artigos que já foram produzidas em cima dessa proteína, desse coativador de transcrição. Então, o que nós fizemos aqui foi justamente uma forma de resumir tudo isso numa forma de figura, onde que os pesquisadores poderiam simplesmente destacar essa página do final da revista, ou imprimir lá, a gente baixa o PDF, pode imprimir isso aqui, e colar na nossa bancada do laboratório, para servir de guia. Eu não lembro alguma coisa, como é que era a estrutura da PGC, o que o PGC faz lá no tecido adiposo? Ok, PGC no tecido adiposo faz termogênese, então você tem ali uma forma de guia, né? A gente fala que a forma que nós montamos esses snapshots foi de uma maneira que, para quem nunca ouviu falar de PGC1-alfa, não é o lugar para começar, certo? Então, isso aqui a gente está condensando uma quantidade de informação gigantesca, justamente para as pessoas que já têm uma familiaridade com esse gene, e simplesmente um guia, certo? Para lembrar ali, faz isso, faz aquilo, funciona desse jeito, funciona daquele jeito, onde estão as modificações pós-traducionais, diversos pormenores ali, né? Só um adendo aí, né? Não é qualquer pessoa que é convidada para fazer um snapshot. Por isso que eu quero levantar de novo a bola. É um artigo muito interessante. Não é um artigo original, mas é um artigo muito importante para a comunidade científica. Não é qualquer pessoa que é convidada para fazer esse snapshot. Você tem que ter o mínimo de conhecimento, e geralmente não é o mínimo, eles convidam os experts no assunto, certo? Os melhores do mundo, não é qualquer pessoa, são os melhores do mundo em relação àquele assunto, que no caso aqui, vocês podem ver no paper, vocês veem os últimos dois autores, que é o Ruas, que é o atual orientador do Paulo, e o Bruce Spiegelman, que é o cara que descobriu a proteína, descobriu o gene. Então não é qualquer coisa. O Paulo está tentando diminuir, mas não vai diminuir, porque realmente vale muito e é muito importante destacar isso daí. E esse aqui, então, foi feito, como o André acabou de falar, foi uma colaboração entre o nosso laboratório e o laboratório do professor Bruce Spiegelman, que foi justamente o laboratório lá em Boston, onde o André está, que descobriu essa molécula, e desse laboratório já saíram diversas pesquisas de altíssimo impacto na área de metabolismo, né? Então, eu trabalhei diretamente ali junto com o Philip Dumesic, que é um pós-doc lá do laboratório do Bruce. Então, nós levantamos toda a literatura e tentamos resumir o que nós consideramos de mais importante que foi levantado sobre o PGC1-alfa nos últimos 25 anos aí, né? Acho que 24 anos desde que o primeiro paper saiu, né? Então, nós tivemos que fazer uma curadoria muito grande dos artigos. Muita coisa ficou de fora, porque não tem espaço. O espaço é esse, é uma folha A4. Inclusive, eu briguei muito com o tamanho ali das figuras. Painéis acabaram ficando de fora. Então, tem um monte de informação ainda que, de certa forma, ficou na gaveta, que a gente espera escrever e publicar numa revisão de literatura completa mesmo, com texto bem, quase como um guia definitivo de PGC1-alfa, guia definitivo que, em questão de semanas, deixa de ser definitivo, né? Porque as pessoas continuam publicando em cima disso. Então, como eu falei, é um guia.
Então, um guia que as pessoas podem olhar para isso aqui e falar, ok, tudo isso aqui foi publicado, esse é o essencial que eu tenho que saber, vamos dizer assim, sobre o PGC1-alfa num aspecto mais amplo, né? E o André comentou do processo perguntou ali do processo de criação disso. O primeiro ponto, antes de montar qualquer figura, é fazer o levantamento bibliográfico, né? Então, a gente criou um arquivo de Word que a gente foi colocando todos os pontos que nós consideramos importantes e levantando as referências originais sobre isso. Então, só para vocês terem uma noção, as referências bibliográficas que foram levantadas para criar esse snapshot foram em torno de 200, quase 200 referências que estão condensadas numa figura A4, em tamanho A4. Então, quase cada detalhe que tem aqui é uma referência original. Então, não é que um painel inteiro aqui estava toda essa informação num artigo só. Não, está tudo isso disperso. Então, por isso a importância de revisões de literatura e esse tipo de trabalho aqui, que ajuda a comunidade a entender um aspecto mais amplo sobre um certo conceito, né? No caso aqui, a gente falando desse coativador PGC1-alfa. Excelente. E aí, reforçando o que o André falou, né? A equipe, os 4 autores que estão envolvidos no trabalho, coisa de outro mundo, né? O Paulo comentou que essa imagem, essa figura, essa folha A4, esse esquema, é uma revisão de literatura no formato de figura, né? Eu até conversei em algum episódio anterior com o André, eu que trabalho um pouquinho também com revisões sistemáticas, não sei se o Paulo já trabalhou com revisões sistemáticas e etc. E a gente fala muito ainda de revisões narrativas, né? Essas revisões tradicionais. E o que o Paulo fez foi mais ou menos isso, né, Paulo? Uma revisão narrativa, obviamente, no formato de figura, que ainda tem muito espaço. Eu até comentava com o André, Paulo, que era o seguinte, a revisão narrativa, estou dizendo no formato descritivo, ela ainda tem muito espaço, né, no meio acadêmico. A gente vê o crescimento das revisões sistemáticas e meta-análises de estudos que, às vezes, estão lá no topo da pirâmide de evidências. E quando a gente fala de revisões narrativas, elas têm ainda muito espaço, principalmente quando elas são escritas e desenvolvidas por experts no assunto, que foi o André justamente falou. Um artigo, uma coisa é eu escrever, eu que não trabalho com PGC1-alfa, mais um determinado grupo de pesquisadores falar sobre isso, diferente de quando uma pessoa, ou pessoas, ou pesquisadores que são experts naquele assunto, como o próprio descobridor aí da molécula, da PGC1-alfa, e quem trabalha com eles, né? No caso, o próprio Paulo, o Felipe e o orientador O teu orientador foi orientando do Bruce Spearman, né? Exatamente. O Jorge Ruas, né, que é meu supervisor de pós-doutorado aqui, ele fez o pós-doutorado dele no laboratório do Bruce, também estudando o PGC1-alfa. Então, a gente entra daqui a pouco aqui, mas ele descobriu uma outra isoforma de PGC1-alfa. Então, viu como esse gene produz diferentes proteínas. Então, por isso que ele está aqui também. Nós também estamos aqui falando sobre isso porque o nosso laboratório aqui é um dos principais laboratórios no mundo que estudam as isoformas de PGC1-alfa, as variantes dessa proteína, né, e os diferentes papéis biológicos dessa proteína. Certo. E então, aí, não, pode continuar. Não, é isso. Certo. Então, a gente voltando para a figura aqui, Paulo, realmente, como você falou, eu não trabalho com PGC1-alfa. Eu olhando aqui, tem algumas coisas que, obviamente, a gente consegue identificar facilmente, e outras coisas aqui que parece que eu estou lendo chinês, né? É mais complicado de se entender. Obviamente, demoraria muito mais tempo. Mas, como o Paulo falou, esse formato de trabalho, snapshot, é para quem já estuda essa molécula, quem já trabalha com isso. E como ele disse mesmo, né? Então você imprime de repente essa folha A4, bota lá no seu laboratório, esqueceu de alguma coisa, você olha e rapidamente você identifica aquilo que você queria. Mas aí, Paulo, fala um pouquinho pra gente dessa figura, ou chama a atenção daqueles pontos que você considera, de certa forma, até mais facilmente explicado aqui pro pessoal, como a gente pode explicar melhor algum desses pontos do trabalho. E aí o André vai localizando aí o que você está falando, tá bom? Certo. A forma com que nós organizamos aqui o fluxo de informação nesse snapshot segue o dogma central da biologia molecular, né? Que leva do gene que produz um RNA mensageiro, como eu falei lá no início da nossa conversa,
RNA mensageiro, que vai ser traduzido numa proteína, e essa proteína vai ter uma função que daí tem diversos desencadeamentos ali da fisiologia da célula. Então, a gente volta aqui, eu falo, ela foi organizada nesse dogma, mas não é... Quando a gente começa a falar, o principal, quando a gente começa a falar de alguma proteína, algum gene, é a função biológica dela. Então, eu vou pedir para o André focar nesse painel, que é o PGC1-alpha, Inputs and Biological Functions, que é o principal. Isso é mais ou menos o que a gente já tinha falado, discutindo um pouquinho o que a PGC1-alpha faz. Então, logo no centro, nós temos PGC1-alpha isoform se ligando no que está ali, TF. Então, a PGC1-alpha se liga num fator de transcrição, nesse TF, e vai induzir a expressão de genes. Então, ali em volta desse painel, nós temos diversos estímulos fisiológicos que hoje nós sabemos que são capazes de induzir a expressão e atividade da PGC1-alpha, seja um estresse celular, como, por exemplo, um estresse mecânico que ocorre durante o exercício físico também, o próprio exercício físico, o estresse de frio, por exemplo, e o estado alimentar que nós estamos. Por exemplo, o jejum vai induzir, o estado de jejum induz PGC1-alpha no fígado, que vai induzir gliconeogênese. Então, ali em volta, lógico, nós temos second messages, né, mensageiros secundários ali, e todos os outros que a gente chama de transdutores moleculares, são aquelas moléculas que vão induzir a ativação da PGC1-alpha, e em volta disso nós temos os diversos tecidos que vão responder a uma maior atividade da PGC1-alpha. No centro da PGC1-alpha, da atividade biológica da PGC1-alpha, é a atividade bioenergética dela. Então, a gente sempre chama atenção disso, porque, independente do tecido onde você tiver PGC1-alpha, ela vai ter um papel importante na bioenergética, fazendo o quê? Aumentando a quantidade de mitocôndria desse tecido e auxiliando na expressão dos genes que estão relacionados à utilização de substratos energéticos, de ácidos graxos, de glicose, de aminoácidos, e corpos cetônicos também, e também numa resposta antioxidante. Então, isso independe do tecido. Agora, nós temos outras funções biológicas da PGC que vão ser mais tecido específica, como, por exemplo, vamos falar de músculo esquelético, uma mudança do tipo de fibra muscular. Quando a gente lembra de fisiologia muscular, nossos músculos têm diferentes tipos de fibra. Fibra tipo 1, que são fibras mais oxidativas, que tem uma quantidade maior de mitocôndrias, e fibras tipo 2, que são um pouco mais glicolíticas. E dentro da tipo 2 também tem diversos subtipos. E a PGC1-alpha vai auxiliar na transição para um tipo de fibra mais oxidativo. Então, vai expressar genes que vai aumentar, que vão aumentar esse perfil oxidativo das fibras musculares. Faz um paralelo. Vai para fígado. Desculpa te interromper. Faz um paralelo aí com relação ao exercício físico, só para as pessoas se situarem assim, da relação mais forte, dessa relação forte que existe entre exercício físico e PGC1-alpha, nessa questão aí que tu acabou de comentar de mudança de tipo de fibra. O tipo de fibra muscular, como eu falei, está muito relacionado ao perfil metabólico que essa fibra vai ter e qual é a função da fibra. Então, fibras do tipo 1 oxidativas, elas têm muita mitocôndria, então elas são muito importantes para, por exemplo, exercício físico de endurance, de longa distância, corrida, por exemplo. E as fibras do tipo 2, elas normalmente são mais robustas, são maiores, elas têm um perfil mais glicolítico, então elas conseguem exercer mais força, por exemplo. Então, são fibras que são muito recrutadas também durante a produção de força, em exercícios de força, por exemplo, exercícios resistidos. Então, tem um espectro de fibras ali que, dependendo da intensidade do exercício, o tipo de fibra, por exemplo, tipo 1 vai ser recrutada primeiro, certo? E dependendo quando você tem uma intensidade maior do exercício físico, essas fibras do tipo 2 vão entrar em ação e vão auxiliar na produção de força, por exemplo. Então, dependendo do tipo de exercício, você vai utilizar mais um tipo de fibra. Quando fala de exercício de alta intensidade, não dá para falar necessariamente para utilizar só mais fibras do tipo 2, porque no momento que você ativa a fibra do tipo 2, as fibras do tipo 1 já estão ativas também. Só que elas não têm a capacidade glicolítica e produção de força
que as fibras do tipo 2 têm. Perfeito. Certo? Então... Quando você falou, Paulo, a gente interrompendo ainda, falando sobre esse assunto, tu falou que a PGC1-alfa ela pode ter essa capacidade de ter de modificar o tipo de fibra para uma mais oxidativa, né? Então é como se fosse uma tipo 2B adquirindo características da tipo 2A, perfeito? Exatamente. Então tem um espectro das fibras tipo 2, que é uma fibra da mais glicolítica para mais oxidativa, dentro do próprio espectro das fibras do tipo 2. Então, o exercício físico, ele tende a achatar isso e diminuir a quantidade de fibras tipo 2 que são mais glicolíticas possível. Certo? Então, você vai fazer uma transição para um pouco mais para fibras do tipo 2A, que seriam aquelas das fibras glicolíticas as mais oxidativas possíveis. Certo? Não, lógico, isso vai depender muito da intensidade do exercício que você vai fazer. E, por exemplo, treinamento de força vai, mais especificamente, induzir a hipertrofia de fibras tipo 2, por exemplo. Então, tem todo um balanço, assim, que dependendo do exercício físico que você fizer, você vai priorizar um tipo de fibra ou de outra, diferentes adaptações, né? Certo. Então, assim, de uma forma bem simples, bem básica para quem está escutando a gente, principalmente para quem não trabalha com exercício físico, né, um profissional de educação física ou outro profissional de saúde, ver se dessa forma que eu vou falar você concorda. É eu pegar, por exemplo, um indivíduo que faz predominantemente treinamento de força e ele parou de fazer treinamento de força, vai passar a fazer um treinamento de endurance, vai passar a correr, vai ser um corredor. Essas provas aí de 5 km, ele começa a correr e deixa de lado o treinamento de força. Então, isso quer dizer que com o tempo a PGC1-alfa vai influenciar nessa transição de fibra, que predominantemente ele tinha fibras tipo 2, provavelmente tipo 2B, que são mais glicolíticas, e adquirir uma função mais oxidativa, transitando para uma fibra 2A. É mais ou menos dessa forma? Exatamente isso. Exatamente isso. Tá ótimo. Perfeito. Então, pensa sempre quanto mais oxidativo, mais mitocôndria. Então, mais mitocôndria, normalmente mais atividade da PGC1-alfa. Perfeito. E daí agora, isso a gente falando aqui dos aspectos biológicos, né? Isso a gente foca um pouco mais no músculo esquelético, é o que a gente mais estuda, mas ela tem um papel muito importante em outros tecidos, como a gente já comentou no tecido adiposo, no fígado, por exemplo, na gliconeogênese, produção de glicose, a partir de substratos que não são de carbono, no caso. Então, tudo isso tem um papel muito importante. Mas é muito interessante pensar que um único gene, daí a gente volta lá para o primeiro painel, se o André vai focar lá, vai mostrar para a gente, é um único gene que é composto normalmente, mais ou menos classicamente, por 13 exons. A gente pensa de exons, introns, que nós estudamos lá no ensino médio. Os exons são aqueles que compõem a mensagem final que vai ser transportada para os ribossomos e produzir a proteína. Então, dependendo da forma que a nossa célula lê esse gene, ela pode produzir uma variante da proteína PGC1-alfa, certo? Então, tem diversos estímulos que podem induzir a expressão de diferentes variantes da PGC1-alfa. E dependendo da variante do gene, você pode ter uma diferença no aspecto biológico dela. E esse foi o principal trabalho de pós-doutorado do meu supervisor, Jorge Ruas, que ele descobriu uma variante da PGC1-alfa que, ao invés dela estar relacionada mais estritamente à biogênese mitocondrial e ao aumento de genes relacionados a substratos energéticos, é uma variante que está relacionada à hipertrofia muscular. Então, quando essa variante é expressa no músculo esquelético, esse músculo esquelético hipertrofia, porque PGC1-alfa 4, que seria essa variante, ela vai aumentar a expressão de IGF-1, Insulin Rate Growth Factor, né? Então, esse fator vai auxiliar, vai atuar de forma autócrina e parácrina ali no músculo esquelético para aumentar a massa muscular. E também, ao mesmo tempo que ele parece, a gente não conhece ainda de forma mais aprofundada o mecanismo, mas ele inibe a expressão de miostatina, que eu acho que vocês já comentaram no podcast aqui em episódios anteriores, que a miostatina é um regulador negativo da hipertrofia muscular, do crescimento muscular. Então, se a PGC1-alfa 4, essa variante do gene, induz diminuição da miostatina, esse músculo acaba crescendo. Então, é muito interessante pensar que um único gene
dependendo do estímulo metabólico, do tipo de exercício que você fizer, vai induzir a expressão de uma isoforma, de uma variante, que vai aumentar a biogênese mitocondrial, que a gente fala que hoje nós classificamos ela como PGC1-alfa1, a variante 1, que vai aumentar o número de mitocôndria, ou a PGC1-alfa4, que vai promover o crescimento muscular. Certo? Então, é muito interessante pensar que uma única molécula consegue fazer os dois aspectos mais clássicos do exercício físico, né? É lindo isso, né? Assim, estruturalmente elas são praticamente iguais, né? Não praticamente iguais, lógico, vou retirar o que eu disse. Elas são muito parecidas estruturalmente, elas têm aminoácidos parecidos, né? Que são de uma mesma fonte, mas quando vai para a função, elas são completamente diferentes, né? E elas vêm do mesmo precursor, né? Isso é muito bonito, assim, você ver como que a biologia evolui para criar diversas formas de se adaptar a uma condição, né? Exatamente isso. Aproveita, Paulo, e fala mais um pouquinho de alguma outra isoforma. O André pode localizar aí as isoformas, algumas das isoformas que você cita aí no Snapshot, e falar um pouco mais sobre alguma outra, talvez algumas que você falou que seu tutor, seu orientador, ele vem estudando mais, vocês vêm estudando mais, tem algum específico? Nós classicamente, no trabalho de pós-doutorado do Jorge, ele caracterizou, ele publicou justamente a identificação das isoformas 2, 3 e 4. Mas como existem diversos laboratórios no mundo estudando o PGC1-alfa, cada um deu um nome para o seu PGC. Então é uma bagunça tentar entender a nomenclatura de todas essas isoformas. Então isso é um papel muito importante também desse snapshot, que traz ali todas as informações com os nomes do lado de cada uma dessas variantes que você vai encontrar na literatura. Então, o nosso laboratório, por exemplo, nós ainda estamos tentando caracterizar a função das isoformas 2 e 3. Então, ainda nós não entendemos muito bem, a gente submeteu para publicação aí, espero que logo seja aceito, mas é uma regulação muito, muito complexa, certo? E que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de que está destacado aqui nos painéis, quando a gente fala de isoformas de fígado ou isoformas de cérebro. Então, dependendo, tem o L-PGC1-alfa ou B4 ou B5-PGC1-alfa. Então, dependendo do tecido que você está esperando ter mais PGC1-alfa, você vai ter uma PGC1-alfa ligeiramente diferente, que a forma de regular e ativar o gene, dependendo do tecido, vai ser diferente também. Então, ele vai aumentar a complexidade biológica de regulação desse gene. Então, se você tem uma L-PGC1-alfa, que seria aqui, L de liver, né, de fígado, então, ela expressa esse gene, o gene da PGC1-alfa é expresso de uma forma ligeiramente diferente. Então, isso aumenta a complexidade com que a PGC1-alfa vai ser expressa em determinadas condições, ou mais expressa no cérebro, ou mais expressa no fígado, ou mais expressa no músculo esquelético. Então, é bem interessante pensar que, quando a gente fala foram lá no início da década de 2000, que o genoma humano foi todo sequenciado, isso vai resolver toda a biologia, porque nós vamos identificar todos os genes possíveis. Sim, quase todos, vamos dizer assim, muitos dos genes foram identificados. Mas quando você começa a perceber que cada gene pode ser lido de formas completamente diferentes, dependendo do tipo de célula que você está, dependendo do estímulo, e aumenta a complexidade de uma forma absurda. Por exemplo, o gene da PGC1-alfa, hoje nós conhecemos pelo menos 10 a 15 variantes. E não tenho dúvida que existem muitas e muitas outras ainda para ser descobertas. Tem algumas aqui ainda nós temos na gaveta que nunca foi publicado. Então aumenta a complexidade biológica muito grande. Então, não é um gene, uma proteína. É um gene, pelo menos dezenas de proteínas. Então, isso aumenta a complexidade biológica muito grande. E esse gene é muito interessante. É um estudo de caso mesmo. Eu acho que é bem, bem interessante para poder aprender biologia molecular. É bonito demais, cara. Assim, eu sou muito fã dessa
desse gene. É um gene muito complexo, a gente pode ver aí com todas essas isoformas e ativações dependentes de tecido, e aí vai, né? E assim, além disso, a gente tem a função da proteína, né? Então eu queria que eu vou deixar para ti, assim, gostaria até de te falar disso, mas eu vou deixar para ti porque essa, assim, para mim é a parte mais divertida, que é a relação do exercício físico com ela, né? Assim, como que muitas pessoas hoje em dia tá entrando vai começar a entrar nesse hype, né? É a relação de PGC-1-alfa com emagrecimento, né? Então, assim, a gente já detalhou muito aqui esse assunto, mas só para levantar de novo, né, essa bola do exercício físico e com relação ao emagrecimento, né? Por que PGC-1-alfa pode ser utilizado, assim, para induzir emagrecimento? Assim, é um pouco complexo a gente começar a falar de PGC-1-alfa necessária ou pode ser utilizada para gerar emagrecimento, mas nós temos que pensar ela como uma molécula que as nossas células utilizam num processo que acaba sendo importante num processo de emagrecimento. Isso. Gerar alguma forma de, por exemplo, gerar algum tipo de droga, por exemplo, que vai ativar PGC-1-alfa, isso é uma mina de ouro. Nosso laboratório tem tentado fazer, algum laboratório de Boston tem tentado fazer também. Então, naquele conceito quase de pílula do exercício físico. Mas a gente já conhece o exercício como uma forma muito potente de induzir PGC-1-alfa. Inclusive, dos trabalhos lá iniciais, lá em 2002, se não me engano, foi publicado um artigo que mostrou animais que superexpressam PGC-1-alfa, aquela clássica que aumenta, a variante clássica que aumenta o número de mitocôndrias, no músculo esquelético de camundongos. Então, são animais geneticamente modificados, então foi feita uma engenharia genética para que eles tenham muita PGC-1-alfa no músculo esquelético. E é muito interessante o que acontece com esse animal. O fenótipo desse animal é quase que de um maratonista. Então, se você põe esse animal, por exemplo, que tem muita PGC-1-alfa numa esteira rolante, que a gente faz experimentos muito no laboratório, a gente põe o animal para correr numa esteira, ele corre quase o dobro do animal normal. Então, simplesmente pelo fato dele ter muita PGC-1-alfa no músculo esquelético, ele corre mais. E esse animal também, ele tem menos gordura, porque ele tem mais mitocôndria que está consumindo esse substrato energético, certo? E também, lógico, eu acho que vai falar de outros tecidos também, como o tecido adiposo marrom, né, que também tem importância ali para o processo de emagrecimento. Eu estou compartilhando aí a figura, do que tu acabou de falar, né? Comparando o animal wild type, que é um animal sem nenhuma alteração, e o animal transgênico. Mostrando isso que o Paulo acabou de falar, né? O animal transgênico, ele tem quase não tem gordura e uma musculatura bem avermelhada, né? Exatamente. Então, é muito interessante, assim, tu olhar como uma única molécula está com uma maior quantidade no músculo esquelético do animal, gera uma característica, você pode olhar na figura ali, que os músculos deles são muito mais vermelhos. Os músculos são muito mais vermelhos porque tem mais fibras oxidativas, que tem mais mitocôndria, mais mioglobina, certo? Mais citocromo C, que eu falei lá também da tecido adiposo marrom, e isso dá essa característica mais avermelhada dos músculos, porque eles têm muita mitocôndria. Então, esse animal nunca se exercitou, ele nunca fez exercício na vida, mas ele se comporta em diversos aspectos metabólicos como se fosse um animal treinado. Certo? Então, pensa que a gente põe ele numa esteira rolante, ele vai correr o dobro do animal controle, né? Um animal selvagem, que a gente chama. Então, é um aspecto muito interessante. E hoje em dia, essa molécula, esses animais ainda, eles são muito utilizados como ferramenta para descoberta de outras moléculas. Eu vou falar um pouco aqui, eu sei que o Robson gosta muito da erisina aqui também, e o nosso laboratório, puxar um pouco de sardinha para o nosso laboratório, que nós descobrimos um dos fatores, também uma miocina, chamada nerturina, que também é liberada pelo músculo esquelético via PGC-1-alfa. Então, esse animal ajudou a descobrir, esse animal que o André está mostrando ali, se tornou uma ferramenta metodológica na ciência para a descoberta de outras moléculas, como, por exemplo, exercinas ou miocinas, né? Então, a irisina, por exemplo, é uma
é uma proteína que é expressa via PGC1-alfa. Então, quando você tem muita PGC1-alfa, o PGC1-alfa aumenta a expressão de FNDC5, que é o precursor, né? E esse precursor vai gerar uma proteína crivada que vai cair na circulação, vai lá para o tecido adiposo marrom, e vai gerar o que a gente chama de efeito browning, né? Efeito tornar a gordura mais branca, mais marrom. E isso é um dos hormônios que aí tem bastante. Saiu lá do laboratório do professor Bruce Stigman também, mas o nosso laboratório aqui, nós também temos a nossa própria miocina, que é a Nurturin. A Nurturin, o que ela faz? A expressão dela é aumentada com o exercício físico via PGC1-alfa, e ela comunica com o próprio músculo esquelético, aumentando ali, ajudando na metabolização dos substratos energéticos, mas ela também sinaliza para junções neuromusculares. Então, ela vai manter vai auxiliar esse acoplamento das da junção neuromuscular com o músculo esquelético ali, mudando o perfil o perfil fisiológico ali desses motoneurônios, um motoneurônio de característica mais lenta, que é o que normalmente acaba acontecendo, por exemplo, em treinamento físico, por exemplo. E isso tem um papel muito importante em diversas outras doenças, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, onde esse tipo de fibra acaba sendo denervado. Esse tipo de motoneurônio pode ser denervado, e a Nurturin pode ter um papel importante no tratamento de esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. Então, o exercício físico liberando isso, o exercício físico liberando moléculas que vão se comunicar com os motoneurônios. Então, esse crosstalk, essa conversa entre o músculo esquelético e diversos outros tecidos é muito interessante. E a PGC1-alfa é um fator primordial para poder tentar entender essa resposta biológica de comunicação, né? Essa Nurturina, ela também tem alguma predileção por fibra muscular, ou ela ataca, não, ela age em todas as fibras musculares, tipo 1, tipo 2, fibras oxidativas ou glicolíticas? Ela é expressa, eu posso estar errado, mas ela é expressa em fibras que tem uma característica mais oxidativa. Então, consequentemente, quando você tem também um pouco mais de PGC1-alfa, mas até onde nós sabemos, ela pode atingir. Na verdade, acho que a gente não tem informação do tipo da ação dela sobre diferentes tipos de fibra. Uhum. Acho que esse tipo de experimento nós nunca fizemos. Uhum. Mas ela resposta, quando você tem mais Nurturina, o músculo o metabolismo energético desse músculo se torna mais eficiente, o que tem um papel muito importante, talvez, essa molécula no tratamento de diabetes e de obesidade também. Legal. Massa. Sensacional, viu, André? É doido, o tema... Exercício físico é lindo, né? Todo mundo já sabe. Exercício físico é uma coisa fantástica. E falar ainda mais de como acontece lá dentro, seus detalhes, né? Negócio, aí é que o negócio fica mais bonito ainda, né? A gente costuma, geralmente, falar dos benefícios do exercício físico, e a gente fala, exercício físico é bom para reduzir isso, para reduzir aquilo, né? E às vezes você não sabe o que acontece na célula. A gente não consegue, principalmente o leigo, não consegue dimensionar isso, né? Exatamente. Uhum. E aí eu fico ainda mais chateado, viu, Paulo? Teve um episódio, eu acho que foi o episódio de exercinas, que eu conversei com o André, e eu mostrei algumas manchetes de revistas tentando reduzir os efeitos gerais do exercício físico a um determinado proteína, a uma determinada exercina, e tornando o exercício físico a base de uma cápsula, praticamente, que você comentou recente, né? Eu até lembro muito bem, e reforçando isso que a gente já comentou, logo quando foi falado sobre a miostatina, há bastante tempo, surgiram suplementos alimentares. Não, aqui é um suplemento que vai ajudar você a inibir a miostatina e, logo, consequentemente, promover uma hipertrofia. Então, assim, eu vejo o mercado, a indústria, muitas vezes vendendo algo que, como se apenas aquela enzima ou apenas aquela molécula, de forma isolada, fosse favorecer aquele determinado benefício, né, de maneira geral. E isso, às vezes, eu fico um pouco chateado, porque as pessoas querem a fórmula mágica, querem exatamente aquela molécula, e fazer o exercício que é bom, nada. Até conversei com o André. Às vezes a pessoa, rapaz, descobriram
a pílula do emagrecimento, a enzima responsável, porém às vezes não é somente ela, não é somente aquela enzima, não é somente aquela mudança, né, ou a ingestão, ou tomar, enfim, se é cápsula, se é pó, enfim. E isso é uma coisa que a gente discutiu bastante no episódio passado, e falando um pouquinho sobre as exercinas em inúmeros tecidos em estímulo ao exercício físico, né? Então, André, tem mais alguma pergunta para o Paulo? Não, eu só queria rasgar mais cedo aqui, porque sou fã desse cara, bicho. É o cara, assim, um professor para mim. Um professor para mim. Eu fico muito orgulhoso de ser amigo seu e de poder ter convivido com você durante a sua caminhada aí na pesquisa científica. Tá aí a prova de que você realmente é muito capaz e consegue alcançar voos maravilhosos. E assim, né, dizer para as pessoas que estão ouvindo que exercício físico tem explicação, a gente tem que buscar as bases fisiológicas e as bases moleculares para entender o que acontece. Se a gente ficar só na superfície, nós como educadores físicos, a gente fica muito pobre em termos de recursos intelectuais para poder explicar às pessoas o que a gente faz, como que a gente trabalha, no que a gente está trabalhando, qual que é o nosso ideal, o que a gente quer passar para as pessoas. Quanto mais recurso intelectual a gente tem nas mãos, mais capacitado a gente é e mais fortalecido a gente fica para ser um profissional mais capacitado. Vou deixar o snapshot do Paulo aí nos comentários e vou pedir para o Robson pedir os likes aí para vocês, porque ele é assim, uma lábia. Eu só vou interromper rapidinho aqui e falar que o André está na rasgação de seda, mas eu não tive a minha... Eu falei que eu fiz uma revisão de literatura para poder montar esse snapshot, né? Mas eu ainda não publiquei o que eu descobri sobre o PGC1-alfa, mas o André já publicou. Então o André já tem... O trabalho de doutorado do André está aí no meio dessa figura. Exatamente. Falar nisso, quem achar e publicar aí nos comentários desse vídeo onde que está o achado, onde que está a referência que o Paulo utilizou do meu trabalho, ganha uma bola de sorvete, viu? Tô prometendo aqui uma bola de sorvete. Independentemente de onde você esteja, no Brasil ou nos Estados Unidos, ou na Europa, né? Pô, também quero esse sorvete. Mas você já referenciou, você já sabe. Então é isso aí, agradecer ao Paulo essa contribuição. Paulo que trabalha com PGC1-alfa ainda continua trabalhando, o André também, que já trabalhou com PGC1-alfa. Eu acho que foram contribuições excelentes. Nesse bloco 1, nós vamos ter o bloco 2 com o Paulo ainda, né? Falando um pouquinho da sua carreira acadêmica, que é algo extremamente interessante, principalmente para aqueles que desejam, né, entrar no mundo da pesquisa, desejam fazer um mestrado, um doutorado, não somente doutorado aqui no Brasil, de repente doutorado de sanduíche, ou não, um doutorado totalmente fora, né, em outra instituição, no exterior. Então, o Paulo vai falar um pouco sobre a sua carreira em outro bloco. E é isso, queria agradecer, queria relembrar aquilo que eu falei anteriormente, lá no início do episódio, para que você se inscreva no nosso canal, você ative o sininho, para você receber todas as novas publicações, todas as novas lives que nós estaremos lançando aqui, os episódios, que você deixe seu like, curte aí, que é muito importante para a gente, né, que você não goste, caso não goste, comenta lá embaixo, né, diz o que é que você não gostou, talvez alguma informação que poderia ser melhor explorada, ou talvez mais simplificada na hora de passar um conteúdo. A gente sabe que o conteúdo de hoje, o episódio de hoje, é um episódio pesado, realmente, para quem não tem uma base muito forte nessa questão, quem não é da área do exercício físico, a gente incentiva e desafia fortemente a você estudar um pouquinho sobre isso, sobre PGC1-alfa. Tem muito artigo interessante, em muitas bases de dados tem você consegue ter acesso. Tem um snapshot maravilhoso. Exatamente. Para você que já tem uma base, tem um snapshot aí do Paulo, né, um snapshot sensacional. E é isso. Muito obrigado, Paulo. Nos vemos no próximo episódio, né? Só pedir para o Paulo deixar aí uma mensagem sobre a carreira de cientista, né? Não a carreira de cientista, mas essa publicação, relação ao exercício PGC1-alfa, fazer um recap e deixar uma mensagem para quem está ouvindo, para os educadores físicos interessados em pesquisa, esse tipo de coisa. O primeiro, agradecer a oportunidade de discutir aqui o que a gente tem feito com vocês, né? E trazer aqui trazer a palavra da PGC1-alfa para vocês um pouquinho. Mas eu acho que
especialmente para o pessoal aí da nutrição, da educação física, que está estudando, só na graduação, ou mesmo na pós-graduação, que talvez não teve muito contato com biologia molecular, talvez, e tem interesse, eu acho que estudar PGC1-alfa ajuda muito a entender biologia molecular, porque o gene já foi estudado de tantos aspectos diferentes que se você simplesmente pegar, segue aqui, fazer minha propaganda, pegar o meu snapshot e tentar entender cada um desses aspectos, e cada um desses painéis, ao final disso, quando você fizer uma revisão de literatura, você vai entender diversos aspectos de metabolismo, certo? E também vai entender muita coisa de biologia molecular, porque a PGC1-alfa já foi explorado de tantas maneiras diferentes que você vai aprender diversas coisas relacionadas ao controle de expressão gênica, de estabilidade de proteínas, de funcionamento de enzimas e fisiologia também. Então é um estudo de caso muito interessante. Eu acho que é um gene que tem tanta informação que eu acho que ajuda as pessoas também a estudar em uma forma, em algo que nós temos muito interesse, que é justamente exercício físico, nutrição e metabolismo, né, no geral. Acho que fica um incentivo para todo mundo aí estudar um pouquinho mais sobre PGC1-alfa. Show de bola. Então é isso, pessoal. Agradecemos demais a presença de todos. Espero que tenham gostado bastante. E nos vemos no próximo episódio, novamente com o grande Paulo. Beleza? Valeu, Paulo. Valeu, André. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Move.